Eu, Marcelo Diegues, historiador, estou aqui em Jacarezinho, no treinamento do Esportivo Jacarezinho, com o treinador Maza. Tudo bom, Maza? Obrigado por ter conseguido. Prazer. Prazer conhecer você aqui, todo o time, pessoal muito legal aqui. No início do nosso arquivo, da nossa entrevista, eu gostaria de saber o nome completo do senhor. Meu nome é Aparecido Eide Teres de Menezes, chamado por Maza, é um apelido que eu adquiri na infância. E eu usei sempre o nome de Eide Menezes quando trabalhei na imprensa, há muitos anos. E como jogador de futebol, tive a felicidade de encerrar minha carreira no Matsubara em 74 e ganhar o primeiro título com o Matsubara, que foi um torneio chamado Frei Rafael. E daí começamos uma história no futebol, encerrando a carreira como jogador. Tive a oportunidade de trabalhar no Matsubara também como treinador de goleiros. Depois nós revelamos ali muitos goleiros para o Matsubara, caso de Fernando Henrique e outros goleiros que estão no futebol brasileiro. Também e como treinador, no Matsubara, onde comecei também como treinador, eu tive a felicidade de ser campeão muitas vezes nas categorias de base, graças a Deus, e subi o Matsubara no ano de 2003 da terceira para a segunda divisão, como tive também a felicidade de montar o comercial de Cornélio Procópio em 97, e montar o time, levei o time todo, a equipe toda, foi eu que montei, tivemos uma colaboração na época da prefeitura que dava alimentação, e nós fomos com 25 atletas e subimos o comercial de Cornélio Procópio da terceira para a segunda divisão. Você nasceu em que data e em que município? Eu nasci em Cambuí no ano de 1949, eu estou fazendo 60 anos e no futebol estou militando desde a minha infância. Cambuí é que estado? Cambuí é estado do Paraná mesmo. Paraná mesmo, que eu não conheço. Minas e Carvão. E no Paraná eu militei em muitos clubes profissionais. No caso, eu joguei no Estrela de Biporã, tive no São Paulo Londrina, tive no Clube Esportivo Agrosséries, tive também no Esporte Clube Andiraense, tive no Irati, tive na Prudentina, no estado de São Paulo, em 68, quando nós disputávamos a primeira divisão, tive na Chavantense, equipe profissional do estado de São Paulo também, e vim encerrar minha carreira na Sociedade Esportiva Matsubara, onde tive uma passagem no meu início como treinador também. E a tua posição? Eu era goleiro. Você era goleiro? Goleiro. Quando você iniciou o trabalho, você em Matsubara como treinador da equipe, que ano que era? Quando eu comecei assim que o Matsubara iniciou na categoria de base com o Bolão. Trabalhava junto com o Bolão, que na época o Djalma Bahia, o Nilmar, que foi campeão do mundo pelo Grêmio, outros jogadores que passaram pelo Matsubara, caso de Toninho Carlos, outros grandes nomes do futebol. Em 89 o senhor estava lá? Em 89 eu não estava no Matsubara, estava militando na imprensa. Então, aqui tem um amigo meu, o Jean, que começou no Matsubara, que depois foi pro Vasco. Jean Carlos. Ele é amigo meu de sertanejo. Nós conhecemos também, e conhecemos muito bem, e inclusive tive a oportunidade de conviver com ele. Só que na época, a gente já trabalhando na imprensa, acompanhando a Sociedade Esportiva Matsubara, sempre em torno da Sociedade Esportiva Matsubara. Então tá jóia. Mas o clube que o senhor começou a jogar mesmo foi o... Não, o clube que eu comecei a jogar futebol foi do Cambará Atlético Clube. Cambará. Eu fui campeão do Norte e depois terceiro colocado no Paranaense. O senhor jogou com o Tião Batiá? Tião Batiá joguei. O Tião Batiá tinha 16 anos na época. E o Chuvisco também? Chuvisco eu tenho, eu joguei com o Chuvisco. Quer dizer, na época eu era juvenil, né? E o Chuvisco já estava encerrando a carreira. E depois eu joguei com todos os Ariston, Chuvisco, o Abatiá quando chegou também, era um menino de 16 anos, e começou a carreira comigo, juntamente comigo no Cambará Atlético Clube na época, nós éramos atletas. É um prazer. Obrigado por ter concedido essa entrevista e questão de títulos agora, pra gente... eu tive, jogador até... Como eu disse, como jogador de futebol, eu tive um título com a Sociedade Esportiva Matsubara, tive um outro título com a Chavantense na segunda divisão também, na época. Tive, como jogador, né? Outros títulos que nós tivemos também, tive outro título subindo comercial na época, né? Que nós subimos da terceira para a segunda, depois subiu o Matsubara. Títulos na Sociedade Esportiva Matsubara nas categorias de base, juniores, juvenil e infantil. Então tá, joia. É um prazer a gente fazer essa entrevista com você. Aí uma passagem pelo Marília de 6 anos também, onde nós conseguimos nas categorias de base do Marília Atlético Clube, alguns títulos também na base, ou seja, juvenil, juniores e até na equipe B do Marília. Então foi um bom trabalho, 6 anos? 6 anos no Marília. E aqui no Esportivo, como está? Na Esportiva nós viemos o ano passado e a equipe estava com 1 ponto na competição e nós conseguimos somar mais 13 pontos
após a nossa chegada, quase que conseguimos o acesso, e esse ano nós voltamos, a diretoria nos convidou para que fizéssemos o trabalho, estamos aí já na terceira rodada, partindo para a quarta rodada, partindo para a quinta rodada, tentando classificar a equipe da Esportiva, e para isso nós estamos trabalhando. E está tendo jogos bons, né? Meio apertado, mas mesmo que... Não, é um campeonato difícil, as equipes são bem montadas. Veja você que no domingo nós jogamos contra uma equipe que é trocada pelo Belete, uma equipe que a folha de pagamento é de 120 mil reais. O treinador ganha 8 mil reais, todo mundo conhece, que é a Essência, o caso do Pato Branco, que vem investindo forte. E nós somos uma equipe que, através do nosso trabalho, não temos um potencial financeiro grande, mas temos muita força de vontade. Não temos um potencial financeiro, mas temos uma diretoria honesta que pelo menos procura trabalhar em prol de uma cidade. Então fala o nome do nosso presidente do clube aqui. Aqui é o Camilo, né? O Camilo, o Elcio, que é um dos diretores, os demais diretores trabalham também. São pessoas da cidade. São pessoas que lutam pelo progresso da cidade. E a comissão técnica também? Pessoas confiáveis. Nós temos o Fábio, que é o treinador de goleiro. Temos o caso do Donizete, que é o nosso massagista, o nosso mordomo, uma pessoa que colabora, que é o Betinho também. Temos o Eli, que faz parte do grupo, o Marquinhos, que também que faz parte desse grupo, dessa comissão técnica. Temos uma comissão técnica que a gente confia, pelo menos até agora passou confiança para a gente, e eu acho que com esse pessoal trabalhando, imbuídos de bons pensamentos e, acima de tudo, trabalhando com honestidade, nós vamos conseguir alguma coisa dentro da competição. Com certeza. Obrigadão pela entrevista. Eu tenho uma frase que eu criei para o site, você faz parte da história do futebol, e eu, Marcelo de Paulo Dias, não vou deixar essa história ser esquecida. Muito obrigado. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus amigos, para mim. A mensagem é que nós, né, durante toda a nossa vida, a nossa trajetória aqui, nós chegamos aí aos 60 anos de idade e sempre procuramos, com humildade, jamais ser o centro das atrações, simplesmente um rosto da multidão, mas um rosto que, quando se notado, pelo menos aquelas pessoas que o notaram durante essa trajetória, pelo menos viram alguma coisa de honestidade, de caráter e de boa vontade, e a vontade de vencer acima de tudo. Beleza, obrigadão. Um abraço. Obrigado.